Olá, hoje vamos falar sobre sistema digestório. Bom, o sistema digestório é o sistema onde acontece toda a parte de digestão alimentar, né? Então, é onde o nosso organismo consegue absorver todas as partículas, ou boa parte, né, daquilo que a gente consome, né? Que a gente se alimenta, ok? Então, esse sistema ele é composto pelos os órgãos do sistema digestório que trabalham diretamente, né? E também temos os órgãos em anexos, né? Que são os órgãos que não participam diretamente de todo esse de todas as funções do sistema digestório, porém eles trabalham aí liberando substâncias e tal, que essa substância entre em contato com esses alimentos e auxilia aí na absorção de alguma forma, ok? Então, quais são as estruturas do sistema digestório? Então, esse sistema constitui das seguintes estruturas: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o reto e o ânus, né? Então, através desse percurso, né, através desses órgãos que os alimentos percorrem e passam aí pelas transformações, né? Transformações essas que possibilita que o nosso organismo absorva aí o que esses alimentos têm a oferecer para o nosso organismo, ok? Então, esses são os órgãos que trabalham diretamente na digestão. Agora, os órgãos em anexo ou órgãos acessórios, né? Ambos estamos falando da mesma coisa, então tem literatura que você vai encontrar como órgãos anexos, tem literatura que você vai encontrar como órgãos acessórios digestórios. Então, quais são esses órgãos acessórios? Então, são os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, vesícula e pâncreas, né? Então, como eu disse, são esses órgãos que eles não trabalham diretamente na digestão, mas eles auxiliam aí na produção de substância e sim essas substâncias que vão trabalhar aí, vão auxiliar na digestão aí dos alimentos, ok? Então, esse sistema, quais seriam aí, vamos dizer, as suas funções mais importantes? Então, esse sistema, ele permite o aproveitamento desses alimentos, né? Então, o organismo se aproveita desses alimentos, mantendo aí a funcionalidade de todos os processos vitais, né? Então, através desses alimentos é que as funções vitais continuam funcionando perfeitamente. Também transformação mecânica e química, né? Então, o que seria essa transformação mecânica e química? A transformação mecânica é o quê? A gente tem algumas literaturas que vocês vão encontrar como digestão mecânica e digestão química. Mecânico é aquilo que utiliza-se de movimentos. Então, por exemplo, quando o alimento entra pela boca, a gente tritura ele através da mastigação dos dentes. Então, isso é o que? Uma transformação mecânica. Então, aquilo que tinha pedaços maiores se transforma em pedaços menores, tá? Então, é uma transformação mecânica. Outra transformação mecânica também é todo o movimento que esse alimento faz até ele ser eliminado. Esses órgãos que a gente falou anteriormente, esôfago, estômago, intestino, eles se movimentam, né? O nome desses movimentos a gente chama de movimentos peristálticos. Então, esses movimentos peristálticos faz com que esses alimentos eles possam se movimentar dentro desses órgãos, né? Então, eles se movimentam e eles andam, né? Mediante aí, devido à possibilidade desse movimento peristáltico. Então, imagine que esses órgãos ficam fazendo assim, ó. Então, basicamente, conforme esses movimentos mais ou menos aí ondulados, vamos dizer assim, faz com que os alimentos sejam empurrados cada vez mais para frente e eles se movimentem.
Então, esse fato deles se movimentar, eles também acabam o quê? Se triturando, né? Se movimentando, se misturando, né? Então, isso também é uma transformação mecânica. Transformação química é o quê? É as ações dessas substâncias, né? Então, nós temos suco pancreático, nós temos bile, nós temos a própria saliva. Então, todas essas substâncias que atuam no alimento de alguma forma, deixando ele mais úmido, melhorando aí a sua diluição, fazendo com que ele se transforme em partículas menores. Então, tudo isso também chama-se transformação química, né? Fora algumas substâncias, né, que tem presente nelas enzimas, e essas enzimas também trabalham em cima dessa digestão dos alimentos. Então, eu tenho enzimas que atuam no carboidrato, eu tenho enzimas que vai atuar em proteína, né? Então, todo esse percurso aí, muitas coisas acontecem, né? Então, como voltando, que se as transformações que acontecem por conta de movimento, como eu falei, a mastigação, o movimento peristáltico, chamamos de transformação química. Desculpa, mecânica. E aquilo que se transforma por conta que entrou em contato com uma substância é a transformação química, ok? Outra função também desse sistema é o transporte desses alimentos, né? Então, dos nutrientes, da água, dos sais minerais, né? Então, através aí desses movimentos peristálticos, né? Que acontece, esses alimentos conseguem se transportar, né? Então, ele se movimenta, fazendo com que esse alimento passe por todas as estruturas extremamente importantes do sistema digestório e eles possam passar pelas transformações que devem passar. Porque conforme eu fui explicando aqui, no estômago acontece uma coisa, no intestino acontece outra, no intestino grosso acontece outra coisa. Então, obrigatoriamente, esse alimento deve passar por essa estrutura para que ele consiga passar por todas essas transformações, né? Todas essas funções aí de cada órgão, tá? E outra coisa que também acontece nesse sistema é a eliminação dos resíduos. Então, tudo aquilo que não vai ser absorvido, tudo aquilo que já não vai servir, não vai ser útil mais para o nosso organismo, deve ser eliminado. Então, eliminação de resíduos, tá? Aqui nós temos as etapas, vamos dizer assim, que o alimento passa, né? Separadamente aí, em ordem, né? Então, primeiramente, ele vai sofrer a mastigação, né? Que é aquela questão onde acontece a transformação química, né? Então, a transformação mecânica e química. A mecânica, que é a mastigação dos dentes, e a química, que é o quê? A mistura desses alimentos com a nossa saliva, tá? Então, na boca já acontece duas coisas: o processo químico e o processo mecânico, tá? Depois ele tem que ser deglutido, então, através do nosso movimento, nosso reflexo de deglutição, e o órgão mais importante aí, a estrutura mais importante para essa deglutição é a língua, né? Então, pela língua, pelo movimento da língua que a gente consegue aí deglutir, tá? Depois vai para ingestão, que é quando o alimento ele entra dentro do estômago. Depois ele passa pela digestão, tá? Que é quando o alimento começa a se transformar em moléculas menores, moléculas suficientes, de tamanho suficientes, em modelos suficientes, vamos dizer assim, para que consiga aí ser absorvido, que seria o processo da sequência aí, né? Que é a absorção, né? Então, a digestão, como coloca aqui, ó, desdobramento do alimento em moléculas mais simples, né? Então, devido à ação de enzimas, do próprio suco gástrico, né, que tem dentro do estômago, esses alimentos eles vão se transformando em moléculas ideais para ser absorvido, tá certo? E por último, temos aí a defecação, né? Que é o que vai eliminar mesmo, né? É o momento da evacuação, é o momento da eliminação dos resíduos que não são úteis, que não
né, não vai servir mais para o nosso organismo, tá? Aqui nós temos a lista aí do quais seriam esses órgãos em anexo. Então, as glândulas salivares, que nós falamos, fígado, pâncreas, né? Esses são os mais importantes aí. Então, as glândulas salivares, elas se subdividem em glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais, que é a localização delas, né? Mas todas elas são glândulas salivares, ok? Vamos falar um pouquinho o que acontece na boca. Então, como eu falei para vocês, na boca é onde temos aí a transformação mecânica e também transformação química, né, que acontece aí. Então, a boca ela é revestida, a cavidade oral, formada pelas bochechas, na parede lateral, né, e no alto nós temos o que? O céu da boca, porém, né, como agora vocês estão estudando enfermagem, temos que falar nos termos mais corretos. Então, o céu da boca que vocês conhecem, o termo correto é o quê? Palato duro, tá? Essa parte logo aqui atrás dos dentes, né? Onde vocês encaixam a língua aí, vocês, né? É endurecido por conta aí da base do crânio, a nasal, né? Na verdade. Então, nós temos aí o palato duro, tá? Se vocês conseguirem ir dando continuidade aí na língua, vocês vão observar que essa parte endurecida, que é a estrutura óssea, ela vai terminar e vai iniciar o palato mole, tá? E no palato mole é onde vocês encontram, se vocês abrirem a boca, todo mundo sabe, tem aquela estrutura que fica meio penduradinha. Essa estrutura chamamos de úvula, ok? Então, na boca, né? Olha só como é importante. Então, na boca acontecem os processos químicos e processo mecânico. É aonde temos o órgão que faz parte do sistema sensorial responsável pelo paladar, que é a língua e os seus receptores. É por onde a gente consegue se comunicar verbalmente, né? Então, tem bastante coisa aí que a boca é responsável, né? Então, o alimento ele é mastigado pelos dentes, né? E conforme a liberação da saliva pelas glândulas salivares, esse alimento se mistura com essa saliva, se transformando em um bolo alimentar. E aí sim, esse bolo alimentar, a gente consegue controlar a sua deglutição, né? Que é algo que a gente controla, então é algo que é voluntário, né? Então, a gente controla a deglutição através dos movimentos realizados pela língua, né? Empurrando aí esse bolo alimentar para a próxima estrutura que esse alimento vai passar, que é a faringe, né? E a faringe, se vocês se recordam, é uma estrutura que também faz parte do sistema respiratório, né? Então, a faringe, ela está mais ou menos nessa posição, então ela tem comunicação com o nariz e com a boca. Por isso que se algo acontecer bem no início da faringe, aonde está ali na altura do nariz, nós vamos falar que é a porção nasofaringe. Por exemplo, eu tenho uma lesão na região da faringe, lá na altura da nasofaringe. Então, já sabe que é uma lesão aqui, mais ou menos nessa porção, né, nessa direção aqui. Agora, se ela for um pouco mais abaixo, na proximidade da boca, na cavidade oral, nós temos aí, nós nos referimos a essa região como orofaringe. Agora, se é algo que aconteceu na faringe, onde ela já se comunica com a laringe, aí é a laringofaringe, né? Porque, se vocês se recordam, a faringe é um tubo que se comunica com a laringe, né? Então, a gente sabe que na laringe também tem aquela estrutura chamada epiglote, né? Onde quando deglute essa epiglote como se fosse uma portinha, ela fecha a laringe, porque a laringe ela faz parte do sistema respiratório, né? Então ela fecha a laringe para que o alimento passe diretamente aí e vai em direção à próxima estrutura, né? Que é o esôfago, né?
Então, o esôfago, ele também é um tubo bem maior que a faringe, é um tubo que comunica com a faringe e o estômago, né? Então, o alimento, ele passa, assim, não tem nada específico que aconteça dentro do esôfago. Na verdade, é como se fosse um estacionamento. Então, o alimento, ele fica aguardando ali o momento certo para que ele possa se adentrar no estômago, e aí sim, no estômago começa todo o processo bem mais rigoroso aí da digestão e a transformações aí dessas partículas alimentares, né? Então, o esôfago, gente, nele já tem aí esses movimentos peristálticos. Então, o esôfago, ele já se movimenta e esses movimentos possibilitam aí com que esse alimento vá em direção correta e fique ali aguardando o momento correto para para entrar dentro do estômago, né? E até engraçado porque nas literaturas falam que o esôfago e esses movimentos peristálticos ele é tão poderoso que uma pessoa consegue comer de ponta cabeça. Né? Então, quer dizer, esses movimentos eles são realmente bastante eficientes, tá? Então, na sequência aí, nós temos o estômago, né, que é a próxima parada aí desse bolo alimentar, né? Então, o estômago ele já não é mais um tubo, ele já é um órgão dilatado, né? E é ali que o alimento ele fica por um tempo, né? Ele permanece ali por um tempo até que tudo que deve acontecer aconteça, né? Então se mistura com o suco gástrico, né? Através desses movimentos que ainda continua, essas partículas conseguem se quebrar e se transformar em partículas cada vez menores, ok? E aí também é importante falar o nome, aqui é o estômago, tá, gente? Então, aqui tem, cada parte tem o seu nome. Então, as principais partes, né? Então, o estômago ele é dividido em 4 regiões importantes, principais. O fundo, que na verdade não é fundo, é bem nessa região de cima aqui, tá? Nós temos a cárdia, que é bem aqui onde eu estou colocando aqui, ó, esfíncter cardíaco. Essa região chamamos de cárdia, então aqui é a cárdia, aqui é o fundo. Aí toda essa parte maior chamamos de corpo e esse outro aqui, ó, esfíncter pilórico, né? Aqui já tem escrito, é a região do piloro, tá? Então, assim, só para vocês entenderem. Então, aqui é toda na região do corpo é aonde o alimento ele fica, permanece, né? Onde ele fica ali aguardando e passando por todas as transformações, né? Nessa região aqui, que é a cárdia, essa cárdia nada mais é que um esfíncter. E o que é esfíncter? Por exemplo, quando você está querendo fazer xixi, você segura o xixi, quer dizer o quê? Que você está apertando o esfíncter até você chegar no banheiro. A mesma coisa acontece com o número 2. Quando você quer fazer o número 2 até chegar no banheiro, você segura. Então, o que você está fazendo é o quê? Contraindo o esfíncter para ir ao banheiro. Aqui é a mesma coisa, esse esfíncter aqui, ele contrai, né, até que o alimento que esteja dentro do estômago, ele se acomode, né, que ele faça o que tem que fazer, até que a próxima porção de alimento possa entrar. Daí a cárdia abre e fecha. Então, ela tem que se manter fechada, porque se ela não se mantém fechada, vai acontecer uma coisa que é muito comum em criança, que é o que? O refluxo, né? Então, subentende-se que o quê? Que quando é recém-nascido e tal, bebezinho, essa cárdia, que é esse esfíncter, ele é prematuro, então ela não funciona muito bem. Por isso que o alimento que está no estômago consegue voltar para o esôfago, né? E aí, às vezes, coloca para fora, vomita e tudo mais, né? Mas essa cárdia ela serve para isso, para que o alimento que esteja dentro do estômago não volte aí para o esôfago, né? Considerando que dentro do estômago temos uma substância extremamente ácida, que é o ácido gástrico, imagine se esse ácido toda hora passasse do estômago para o esôfago. O esôfago, diferente do estômago, o estômago ele tem uma camada protetora, né? Então o suco gástrico ele não lesiona, ele não incomoda o estômago, né?
Porque ele já é preparado para isso. Agora, o esôfago já não. O intestino também não. Então, se esse suco gástrico, né, vez ou outra você sente aquela azia e tal, é normal, mas frequentemente isso acontecendo, a gente pode até, esse ácido pode até criar lesões nessas outras estruturas, né? Então, pode criar lesão no esôfago, e meio que criar um processo inflamatório na parede do esôfago. E tem até um nome disso, chamamos de esofagite. Então, quando isso acontece, chamamos de esofagite. Então, por isso que essa cardia é importante que ela funcione muito bem, tá? Do outro lado, então aqui vocês entendem que aqui, ó, na sequência aqui, seria o esôfago. Então, imagine que o esôfago está nessa direção aqui, certo? Olha, aqui tem até um nomezinho. Então, essa aqui é a extensão do esôfago. Então, aqui é a cárdia, certo? Então, o alimento passa por aqui, fica um tempo aqui, passando por todas as transformações, e depois ele vai para o intestino, tá? E aí, para que também aconteça, ou na verdade não aconteça, né, do extravasamento aí e tal, temos esse outro esfíncter, que é o esfíncter pilórico, tá? Então, temos aí o esfíncter cardio e o esfíncter pilórico. Ah, professora, cardio tem alguma coisa a ver com o coração? Sim, tem, porque perto aqui imagine que o estômago, ele tá nessa posição, né? Então, o corpo dele tá meio virado para o lado esquerdo, né? Então, essa parte do estômago, essa parte de cima do estômago, ele tá bem próximo do coração. Então, por isso que tem aí o nome de cárdia, tá? Muito bem. Então, depois do estômago, o alimento ele passa para o intestino, tá bom? Bom, aqui eu já expliquei que é a parte do esfíncter cárdia e do pilórico, tá? Então, na sequência, ele vai passar para o intestino delgado. Então, no intestino delgado é literalmente a porção extremamente importante, porque lá é onde realmente vai acontecer a maior parte da absorção dos alimentos, dos nutrientes, né, dos alimentos, tá? E justamente por isso que ele é a porção maior do sistema digestório. Se a gente pudesse pegar o intestino, eu pego numa ponta e vocês pegam em outra ponta, nós íamos esticar ele. Esse intestino pode chegar até 8 metros, tá? Quando a pessoa morre, onde relaxa, né, os tecidos ficam mais relaxados, pode chegar até mais, até 9 metros ou mais de intestino. Vai depender também do tamanho da pessoa, né? Então, ele justamente é grandão desse jeito porque o alimento passa ali com toda a paciência, vamos dizer assim, para que esse intestino possa absorver, tenha tempo suficiente para absorver tudo de bom que os nossos alimentos oferecem, ok? O intestino delgado, ele é subdividido em partes, né? Que é o duodeno, o jejuno e o íleo, ok? Tem aqui, ó, a imagem, tá? Então, o duodeno. Então, aqui, ó, nós temos o estômago, tá? Aqui é o fígado, esse órgão gigantão aqui é o fígado, tá? Aqui, ó, encaixadinho, meio esverdeadinho aqui é o pâncreas e aqui é o estômago, certo? Esse rosinha mais gordão aqui é o estômago. Então, aqui é o estômago, aqui já começa o intestino delgado, tá? Então, a primeira porção do intestino delgado é o duodeno, certo? Então, ele passa por aqui. Depois, ele vem para o jejuno, que é esse amaranhado que tem aqui, que é o jejuno. E, na sequência, ele passa para a parte final, que é o íleo, tá? Então, a última porção do intestino é o íleo, tá? Agora, esse aqui meio marronzinho claro, que parece que faz um contorno, já é o intestino grosso, que é o que nós vamos falar aí na sequência, tá? Então, o duodeno é a primeira porção do intestino, o jejuno é a parte que faz essa continuação, então esse amaranhado aqui, e o íleo é a parte final do intestino, né? Então, ele se comunica diretamente aí com o intestino grosso, tá certo? Muito bem.
Na sequência aí, o nosso alimento vai para o intestino grosso, tá? Como eu mostrei, essa parte marronzinha aqui, ó. Ele também se divide em 3 porções, tá? Que nós vamos falar aqui na sequência. Então, o intestino grosso, ele também mede, ele tem aí em torno de 6,5 centímetros de largura, vamos dizer assim, e 1,5 metro de comprimento, tá? Então, ele vai desde o ilho, que é a última porção do intestino delgado, né? Até o ânus, né? Até realmente aí para a liberação daquilo que já não faz, que não será útil para o nosso organismo, né? Ele é liberado em formato, né? Vamos dizer assim, né? Em aspecto de fezes, tá? No intestino grosso, então, assim, no intestino delgado é onde se absorve os nutrientes e tal. No intestino grosso, a principal função do intestino grosso, guardem bem, tá? A principal função do intestino grosso é o que? Absorver água, tá? Então, toda essa, até chegar no intestino grosso, o alimento, ele é bem, esse bolo alimentar, ele é bem liquidificado. Agora, quando ele chega no intestino grosso, é onde ele começa a tomar o seu formato de fezes, né? Porque a água começa a ser absorvida e aquele bolo alimentar vai criando consistência, tá? Então, olha só, ele é dividido em quatro principais partes, que é o seco, o cólon, que é o cólon ascendente, transverso e descendente. Depois o reto e o ânus. Aí, bem aqui nessa proximidade aqui entre o ilho, né, que é a porção final, é aqui que se comunica o ilho, tá? Temos o apêndice, que é como se fosse como eu posso explicar? Um rabinho, uma extensãozinha do próprio intestino grosso que não tem função nenhuma. O que acontece é que muitas vezes o alimento, ao passar por essa região, muitas das vezes ele cai um pouco de alimento dentro da apêndice, ali fica e é o que? Acontece a inflamação, que é a apendicite. Mas função específica do apêndice não existe. Só muitas das vezes ele é considerado assim, aquilo que atrapalha, aquilo que inflama, que pode até levar a pessoa à morte, né? Caso inflame e não se resolva de forma correta, tá? Então, essa é o intestino grosso, né? Como disse, sua principal função é absorção de água, tá? Então, além de absorção de água e eletrólito, acontece também a síntese de bactérias intestinais. Então, ali tem que ter presente bactérias intestinais, até mesmo como uma forma de proteção. Ali é onde também fica armazenado temporariamente as fezes, né? E na sequência, aí no momento correto, acontece a defecação, que é a eliminação desses resíduos, ok? Lembra do movimento peristáltico que eu falei para vocês? Então, aqui no intestino grosso, ele também acontece com bastante eficiência, né? Porque faz com que esses alimentos passem por todas essas porção, né? Por todo o interior do intestino grosso, né? Fazendo com que essa água é absorvida. Aí o que acontece aqui que a gente destacou? Quando esse movimento peristáltico ele está muito acelerado, esses alimentos vão passar com muita rapidez. E aí o que acontece? A água não vai ser absorvida conforme deveria, então vai ser absorvida muito rápido, né? O alimento passa muito rápido e aí não consegue absorver o que deveria absorver. E aí as fezes, ela é eliminada ainda no seu aspecto líquido. Então isso temos aí o que? A diarreia. Agora, quando esses movimentos estão muito lento, esse alimento ele vai ficar basicamente estacionado dentro do intestino grosso, fazendo o quê? Fazendo com que a água seja absorvida assim por completo, e essas fezes ficam extremamente endurecidas, né? E aí é onde nós temos a situação contrária, que é o quê? Que é a constipação, tá? Que é aquelas fezes endurecidas,
né, é muito difícil de eliminar essas fezes, né? E aí nós temos então assim, a água ela tem que ser absorvida? Tem, mas tem que ser na medida certa, né? Não ao ponto de diarreia, mas também não ao ponto de praticamente petrificar as fezes, tá? Muito bem. Outra situação que nós vamos falar aí é do peritônio, né? O peritônio, vamos dizer assim, que é uma membrana, um tecido que protege todo esse sistema, toda a região abdominal, toda a parede abdominal, tá certo? Então, esse tecido, essa membrana que protege toda a cavidade abdominal, chamamos de peritônio, tá? Então, vamos dizer que ele protege aí todas as vísceras, todos os órgãos da cavidade abdominal, ok? Bom, os órgãos anexos ou órgãos acessórios que nós falamos lá no início, né? Então, como eu falei, eles não participam diretamente, mas participam indiretamente, liberando, secretando substâncias que vai atuar de alguma forma na digestão, tá? Então, essas substâncias, elas podem ser liberadas na boca, no esôfago, no estômago, no intestino, enfim, vai depender ali da função de cada órgão anexo, tá? Por exemplo, as glândulas salivares, elas são divididas em dois grandes grupos, que são as glândulas salivares menores e as glândulas salivares maiores, tá? Então, elas liberam o quê? A saliva. Então, a saliva é um líquido viscoso, claro, sem gosto e sem odor, e que entra em contato com os alimentos, umedecendo os alimentos. Nessa saliva já tem presença aí de enzimas que vai iniciar aí a quebra dessas partículas de alimentos grandes, porque se elas forem grandes, o nosso intestino não consegue absorver. Então, elas têm que ser quebradas, vamos dizer assim, em partículas cada vez menores. Então, essas enzimas já ajudam aí nesse processo de quebra, tá? Depois temos o fígado, que é o outro órgão anexo, né? Aí o fígado, ele tem... primeiro, onde ele está localizado? Então, ele é um órgão grande, né? Ele é uma dos maiores órgãos, né? Por ele ser considerado como uma glândula, né? Por liberar hormônio e tudo mais, então ele é considerado como uma glândula, né? Mas não deixa de ser um órgão também. Então, é um dos maiores órgãos também, tá? Sua localização é na região superior, logo abaixo do diafragma, bem pro lado direito, tá? E ele é dividido em lobos, lóbulo direito e lobo esquerdo, tá? Caso aconteça aí alguma coisa com o fígado, para a gente se situar, ok? Então, o fígado, ele é um órgão vital, então quando a gente fala órgão vital, é um órgão que a gente não consegue sobreviver sem, tá bom? Então, ele libera bile, que é uma substância indispensável no processo de digestão da gordura, né? Então, esse é uma das secreções que ele libera, a bile, tá? Ele também desempenha um papel importante armazenando glicose, tá? Que é aquela substância glicose e seus derivados. Então, glicose, carboidrato, né? São substâncias que servem de combustível para nossas células, tá? Então, a quantidade de glicose ela tem que ser dosada, obviamente, mas a gente não pode ficar sem nada, porque as nossas células utilizam da glicose e os seus similares, que é o carboidrato e tal, como fonte de energia, tá? Então, a gente deixa, o fígado armazena essa glicose também, tá? Também armazena ferro, cobre e vitaminas, tá? Como eu já disse, ele produz a bile, que é uma substância meio amarelada, esverdeada, tá? Essa bile, ela é liberada dentro do duodeno, por isso que a gente fala que é uma função exócrina. Exócrina por quê? Porque não libera dentro da corrente sanguínea e fora da corrente sanguínea, no caso, dentro da cavidade duodenal, que é o intestino, né? O duodeno, a porção do duodeno lá do intestino delgado, tá?
E aí essa substância bília vai entrar em contato com a gordura, como que ela fosse diluindo a gordura, né? Para que assim a gordura possa ser absorvida e eliminada, né? Uma parte absorvida, outra parte eliminada, né? O certo é que se pudesse ser tudo eliminado seria perfeito, né? Porque assim a gente não ficaria com gordura aí, né? Aumentando o nosso peso, tá? Então, além da bile, metabolismo de carboidrato, metabolismo de lipídio, metabolismo de proteína, processamento de fármacos e hormônio. Então, vamos dizer assim que os medicamentos que a gente consome, eles são transformados, eles passam pelo fígado obrigatoriamente. Por isso que excessos de alguns fármacos pode trazer problemas hepáticos, né? Problemas hepáticos é o quê? Problemas no fígado, tá? Excreção da bile, né, bilirrubina, excreção dos sais biliares, armazenagem da glicose, como nós falamos, ativação de vitamina D, tá? Então, isso tudo é também função do fígado. Porém, a sua principal função é liberação da bile. E o que é a bile? A bile é as substâncias que absorve, que degrada, que ajuda na digestão da gordura. Pronto, essa é a forma mais clara para vocês entenderem, ok? Uma coisa importante também de falar da bile é que a bile ela é liberada pelo fígado, ok? E ela é armazenada num lugar que chamamos de vesícula biliar, tá? Então, a vesícula a gente pode imaginar que é uma espécie de bolsinha onde o fígado armazena ali uma quantidade de reserva de bile. Então, quando a gente consome a gordura, aquela bile que está lá armazenada já vai ser liberada e já vai atuar em cima da gordura, tá certo? Em alguns casos, quando as pessoas fazem a retirada da bile, né, aquela cirurgia de retirada da bile, a pessoa às vezes tem que ficar com uma dietinha um pouquinho restrita aí nos termos, nas questões aí de gordura. Algumas pessoas precisam fazer essa dieta, tá? Bom, na sequência aí vamos falar do outro órgão anexo, que é o pâncreas, tá? O pâncreas, ele tem função exócrina e endócrina. Ah, mas como assim? Como eu falei anteriormente, exócrina é o quê? É quando ele libera substâncias fora da corrente sanguínea. Então, dentro de algum órgão, enfim. E endócrina, quando libera substâncias dentro da corrente sanguínea, tá? Então, vamos lá. O pâncreas, ele produz suco pancreático, tá? Uma boa quantidade de suco pancreático, tá? Esse suco pancreático, ele é composto de enzimas digestivas que contribuem no processo de digestão das proteínas, carboidratos, triglicérides, né? Enfim, então essa é a função do suco pancreático. Esse suco pancreático, ele é liberado dentro do duodeno também, tá? Então, dentro do intestino delgado, ali, bem na primeira porção, que é o duodeno, tá? E a sua função endócrina, que é liberar substância dentro da corrente sanguínea, é quando ele libera a insulina. A insulina, ela é liberada diretamente na corrente sanguínea para manter os níveis ali de glicose, né? Tudo ok, de glicemia, tá? Que é a função do hormônio da insulina, ok? Então, por isso que ele tem aí essas duas funções, ok? Enfim, então, nós falamos aí de todo o processo, né? Então, o intestino grosso, né? Após passar pelo intestino grosso, o nosso alimento se transforma em fezes e vai ser liberado pelo ânus, né? Passa pelo reto e é liberado pelo ânus, tá? E aqui, finalizando com os órgãos anexos, que são os órgãos que atuam aí indiretamente, porém, todos eles têm bastante importância, grande importância, tá bom?